Você já parou para pensar quantos segredos os governos escondem da gente? Hoje vamos ver os 10 filmes que revelaram segredos do governo antes da hora. Olha, talvez você não saiba, mas o cinema já mostrou muito mais do que parece. Em vários filmes, roteiristas e diretores revelaram conspirações, espionagens e segredos de Estado que pareciam apenas ficção. Até que, com o passar do tempo, a realidade confirmou que aquelas histórias não estavam tão distantes assim. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Então fica comigo até o final, porque eu garanto que você vai se surpreender com o que esses filmes escondem nas entrelinhas. Fala, pessoal! Seja bem-vindo ao Roteiro Secreto, onde cada história é um mergulho no desconhecido. Se você curte tramas intensas, cheias de mistério, reviravoltas e um toque sombrio, então esse canal é para você. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui, cada detalhe importa. Número 10. 3 Dias do Condor, 1975. Imagine trabalhar em uma agência que deveria proteger a população, mas descobrir que ela própria está envolvida em segredos obscuros. É exatamente isso que acontece em 3 Dias do Condor. O protagonista, um analista da CIA, descobre por acaso um programa secreto que pode mudar os rumos da política internacional. Só que, ao invés de ser protegido, ele vira alvo da própria agência. De caçador, passa a ser caçado. O filme é de 1975, mas já levantava questões que só se tornaram públicas anos depois, como operações clandestinas, manipulação de informações e até assassinatos políticos usados para silenciar quem sabia demais. Na época, muita gente achava que era apenas um thriller de espionagem, mas quando escândalos reais da CIA vieram à tona, 3 Dias do Condor passou a ser visto como uma obra que antecipou verdades desconfortáveis sobre o governo. Número 9. Capricorn One, 1978. E se eu te dissesse que o governo poderia forjar um grande evento histórico só para enganar o povo? Essa é a premissa de Capricorn One, um filme lançado no final dos anos 70, que mexeu com a imaginação do público. Na história, uma missão tripulada a Marte é anunciada com pompa e transmitida para todo o mundo. Só que há um detalhe perturbador. A missão é uma farsa. Os astronautas nunca saem da Terra e são obrigados a participar de uma encenação cuidadosamente planejada pelo governo para manter as aparências e não perder apoio da opinião pública. Quando um jornalista começa a investigar e descobre as falhas na narrativa oficial, a conspiração ameaça ser revelada. O filme, apesar de ser ficção, levantou dúvidas inquietantes sobre até que ponto um governo seria capaz de ir para manipular a verdade. Não é à toa que até hoje é citado em discussões sobre teorias de encobrimento e manipulação midiática. Se até agora você já ficou impressionado com a possibilidade de grandes eventos serem encenados diante de nossos olhos, espere só para ver o próximo filme, porque nele não falamos apenas de manipulação, mas de algo muito mais sombrio. O poder de grandes corporações em aliança com o governo para esconder a verdade do público. Número 8. O Informante, 1999. Baseado em uma história real, O Informante mostra o caso de Jeffrey Wigand, um cientista que trabalhava para uma das maiores empresas de tabaco dos Estados Unidos. Ele descobre que a indústria não apenas sabia dos efeitos nocivos do cigarro, como manipulava substâncias químicas para aumentar o vício dos consumidores. Quando decide expor a verdade, enfrenta perseguições, ameaças e uma rede de influência que envolve grandes corporações, mídia e até interesses políticos. O filme revela como segredos perigosos podem ser abafados por anos e como quem ousa falar a verdade paga um preço altíssimo. Foi um alerta poderoso de que, muitas vezes, os segredos não estão apenas em cofres do governo, mas também nas mãos de empresas que caminham lado a lado com ele. Até aqui, já vimos como governos e corporações podem esconder verdades perturbadoras, mas o próximo filme leva essa sensação de impotência para outro nível, quando até mesmo aqueles que deveriam proteger a verdade estão prontos para silenciá-la. Número 7. Zona Verde 2010. Em meio à guerra do Iraque, o soldado Roy Miller, interpretado por Matt Damon,
é enviado em busca das famosas armas de destruição em massa. Só que logo descobre que essas armas nunca existiram. O filme expõe como informações falsas podem ser usadas como desculpa para justificar uma guerra inteira. Um segredo que só anos depois foi reconhecido publicamente. Que parecia ficção no cinema era, na verdade, um reflexo direto de uma das maiores controvérsias políticas do século XXI. Zona Verde não apenas mostra o caos do campo de batalha, mas também revela como decisões governamentais escondem interesses obscuros que mudam o destino de milhões de pessoas. Se você acha assustador perceber que uma guerra inteira pode ser construída em cima de uma mentira, se prepare. Porque o próximo filme mostra que até o coração da política americana já foi manchado por um dos maiores escândalos da história. Número 6. Todos os Homens do Presidente, 1976. Baseado em fatos reais, esse clássico acompanha 2 jornalistas do The Washington Post que investigam o caso Watergate. No começo, parecia apenas uma invasão a um prédio em Washington, mas pouco a pouco, eles descobrem que por trás daquele ato havia um esquema de espionagem política que levava direto ao presidente Richard Nixon. O filme mostra como o governo pode usar o poder para manipular, esconder provas e até tentar silenciar a imprensa. E o mais impactante, tudo isso realmente aconteceu. O escândalo Watergate levou à renúncia de Nixon e provou ao mundo que até a maior potência do planeta tem segredos obscuros guardados a 7 chaves. Até aqui, já vimos segredos guardados em guerras, corporações e até dentro da Casa Branca. Mas é a partir de agora que as revelações ficam ainda mais perturbadoras. Entramos no top 5 e eu garanto, cada filme daqui pra frente vai fazer você questionar o que é ficção e o que pode ter sido verdade o tempo todo. Número 5. Syriana, a indústria do petróleo, 2005. Poucos filmes mergulham tão fundo nas engrenagens invisíveis do poder quanto Syriana. Aqui, não estamos falando apenas de espiões e políticos, mas de como governos inteiros podem se curvar aos interesses de uma das indústrias mais poderosas do planeta, o petróleo. A trama entrelaça histórias de agentes da CIA, executivos de grandes corporações e líderes do Oriente Médio, revelando como decisões aparentemente diplomáticas, muitas vezes, escondem jogos de manipulação, traições e até assassinatos. O mais assustador é que, embora seja uma obra de ficção, muita gente reconheceu no filme ecos de acontecimentos reais, como guerras motivadas por interesses econômicos e acordos obscuros entre nações. Syriana expõe de forma brutal como segredos do governo não servem apenas para proteger a população, mas também para manter o controle sobre o mundo. Se até aqui você já ficou chocado com o que esses filmes revelaram, imagine só o que vem pela frente. Mas antes de entrarmos no 4º lugar, deixa eu te fazer um pedido importante. Se você gosta de conteúdos como esse e quer continuar descobrindo os segredos que o cinema escondeu, já deixa o seu like aí embaixo. Assim você me mostra que está curtindo e me ajuda a trazer ainda mais listas cheias de mistério e conspiração. Agora sim, vamos para o próximo filme, número 4. JFK, a pergunta que não quer calar, 1991. Quando o diretor Oliver Stone lançou JFK, ele não apenas fez um filme, ele abriu uma ferida que os Estados Unidos preferiam manter fechada. O longa mergulha no assassinato do presidente John F. Kennedy e apresenta teorias que apontam para uma conspiração gigantesca dentro do próprio governo americano. No filme, cada detalhe, cada testemunho e cada silêncio oficial parece indicar que a versão divulgada ao público não passa de uma fachada. Embora muitos tenham criticado a obra, não dá para negar o impacto que ela causou. Tanto que, após o sucesso do filme, o governo americano foi pressionado a liberar milhares de documentos confidenciais sobre o caso Kennedy. Ou seja, uma obra de ficção acabou mexendo em segredos reais que estavam guardados a 7 chaves. Chegamos em um ponto crucial da nossa lista. Se até aqui você já ficou em choque com as conspirações e revelações escondidas no cinema, é melhor se preparar. Porque agora estamos entrando no pódio dos 3 primeiros lugares. São filmes que não apenas contaram histórias intrigantes,
mas que levantaram perguntas tão sombrias que até hoje dividem opiniões. Será que eram apenas roteiros de Hollywood ou pistas deixadas para quem sabe enxergar além da ficção? Eu te garanto, o que vem a seguir vai mexer com a sua curiosidade, de um jeito que você não vai conseguir parar de assistir. Número 3. Inimigo do Estado, 1998. Muito antes das denúncias de Edward Snowden abalarem o mundo, o cinema já havia lançado um alerta. Em Inimigo do Estado, um advogado comum, interpretado por Will Smith, se vê no centro de uma conspiração quando recebe, sem saber, provas de um assassinato político cometido por membros da própria NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. De repente, sua vida vira de cabeça para baixo. Câmeras o seguem em todos os lugares, escutas invadem sua privacidade e até seus amigos e família passam a ser alvos. O que parecia ficção em 1998, anos depois se mostrou assustadoramente real, com a revelação de programas de vigilância em massa que monitoravam milhões de pessoas ao redor do mundo. É um daqueles filmes que fazem a gente se perguntar: será que o cinema estava apenas imaginando, ou mostrando um pedaço da verdade antes da hora? Se você já achou impressionante como o Inimigo do Estado antecipou a era da vigilância em massa, então se prepare, porque o próximo filme não apenas mostrou segredos obscuros, mas também escancarou como a verdade pode ser distorcida e usada como arma política diante do mundo inteiro. Estamos chegando cada vez mais perto do topo, e o segundo lugar da nossa lista vai te deixar em dúvida se está assistindo a uma ficção ou a um retrato fiel da realidade. Número 2. Snowden, Herói ou Traidor, 2016. Aqui não estamos falando apenas de ficção, mas de um filme baseado em uma das maiores denúncias de segurança nacional da história. Snowden acompanha a trajetória de Edward Snowden, ex-funcionário da NSA, que revelou ao mundo o alcance assustador da vigilância governamental. O longa mostra como o governo dos Estados Unidos espionava cidadãos comuns, líderes políticos e até aliados internacionais. Tudo em nome da segurança nacional. O que choca é perceber que, muito antes do público imaginar a dimensão desse controle, o cinema já trazia pistas sobre os perigos da tecnologia usada para vigiar cada detalhe da nossa vida. Ao assistir, a sensação é de estar diante de algo proibido, como se tivéssemos acesso a informações que nunca deveriam chegar até nós. E é exatamente por isso que Snowden ocupa o segundo lugar. Um lembrete real de que a linha entre proteção e manipulação pode ser muito mais tênue do que imaginamos. Chegamos ao momento mais esperado. O primeiro lugar da nossa lista. Até agora você viu filmes que revelaram conspirações, mentiras e segredos que o governo jamais gostaria que viessem à tona. Mas o que está por vir é ainda mais perturbador. Antes de eu revelar qual é esse filme, quero que você participe comigo. Deixa aí nos comentários qual você acha que merece ocupar o topo dessa lista. Será que você consegue adivinhar? Pensa bem, porque o filme que vem agora não apenas mostrou os bastidores do poder, mas também o preço que se paga quando alguém decide enfrentar o sistema. Número 1. Capitão América, O Soldado Invernal, 2014. Pode parecer só mais um filme de herói da Marvel, mas O Soldado Invernal foi muito além disso. Por trás das cenas de ação, o longa revela um tema pesado: espionagem em massa, manipulação política e até infiltração em agências de segurança do governo. Na trama, Steve Rogers descobre que a própria SHIELD, organização que deveria proteger o mundo, está corrompida por dentro. Um sistema de vigilância global é construído sob o pretexto de proteger a população, mas na verdade serviria para controlar e eliminar qualquer um que representasse uma ameaça. O que chamou atenção é que o filme estreou em 2014, logo após as revelações de Edward Snowden sobre a NSA, mostrando como a ficção e a realidade estavam lado a lado. Não é à toa que O Soldado Invernal é lembrado até hoje como um dos filmes que melhor escancararam, em forma de entretenimento, um segredo sombrio que governos preferiam manter escondido. É a prova definitiva de que, muitas vezes, o cinema não está apenas contando histórias,
Ele está revelando verdades que aqueles no poder prefeririam manter escondidas. E aí, conseguiu imaginar quantos segredos ainda podem estar escondidos atrás das cortinas do poder? Esses filmes nos mostram que, muitas vezes, a realidade pode ser tão sombria quanto a ficção, ou até pior. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses filmes mais te impressionou? E você acredita que o cinema realmente consegue revelar verdades que os governos tentam esconder? Ou tudo não passa de coincidência? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Vou adorar saber o que você pensa. E não esquece, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas listas, cheias de mistério, conspirações e segredos escondidos que o cinema deixou escapar. Porque aqui no canal, a gente sempre vai além do que a tela mostra.